Seja bem-vindo ao The Rich Life Guide, seu canal de educação financeira aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar de um livro que traz importantes estratégias para a gestão do seu patrimônio durante a sua aposentadoria. Esse livro se chama The Power of Zero, ou O Poder do Zero. O autor, David McKnight, explica como gerenciar o seu patrimônio para que você chegue à sua aposentadoria pagando o mínimo de impostos possíveis aqui na América. Fique comigo para descobrir as estratégias que o autor compartilha conosco nesse livro. E antes da gente ir para o conteúdo do livro, deixa aqui, por favor, o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que também vão aproveitar essa informação e deixa o seu like aqui no vídeo. Então vamos lá? O autor do livro, ele enfatiza que todo mundo se preocupa em como acumular patrimônio e também em como usar esse patrimônio na aposentadoria, mas que poucas pessoas prestam atenção a como fazer o planejamento tributário, ou seja, como pagar menos impostos quando você chegar lá na idade, né, que já não vai estar mais produzindo renda, então que pagar impostos vai fazer um peso ainda maior no seu ingresso, né, na sua renda mensal. Então, pessoal, nesse livro o autor vai ensinar para a gente como você pode diminuir o pagamento de impostos aqui na América ou até mesmo zerar esse pagamento de impostos. E daí que vem o nome do livro, The Power of Zero. O zero é o zero, né? É para 0% de impostos. Parece impossível? Vocês vão ver que sim, há como fazer isso. E por que essa preocupação tão grande, né, com os impostos? Na teoria, né, do autor do livro, David McKnight, ele acredita que a carga tributária nos Estados Unidos irá aumentar com o passar do tempo. Por quê? Porque ele explica que os programas sociais que existem aqui, né, por exemplo, o Medicare, que é o programa de saúde, né, para pessoas acima de 65 anos, o Medicaid, que é o programa de saúde para pessoas de baixa renda, e também o seguro social, né, o Social Security, eles já consomem uma parte muito significativa do orçamento do governo. E com o passar do tempo, provavelmente, né, vai haver a necessidade de subir os impostos para cobrir os gastos com esses três programas sociais, que são os maiores aqui nos Estados Unidos. Então, o David fala o seguinte: vamos nos proteger, né, de ter que pagar mais impostos no futuro, seguindo as estratégias que eu vou compartilhar com vocês agora. Lembrando, pessoal, que aqui nos Estados Unidos, né, eu já expliquei isso em vídeos anteriores, a gente tem algumas contas que ela tem impostos deferidos, contas de aposentadoria, como por exemplo a conta 401k, ou 401k, as contas, né, IRA Traditional, ou IRA Traditional, né, e também as contas que são oferecidas para empresas, que é o Simple e o SEP IRA. Então, quem não entendeu o que é isso, dá uma olhada nos vídeos anteriores, eu vou aqui falar rapidinho. São contas que o governo oferece para as pessoas com vantagens fiscais para incentivá-las a guardar dinheiro para a aposentadoria. Quais são os incentivos fiscais? Você não paga imposto hoje, né? Você coloca o dinheiro nessas contas e não é tributado sobre esse dinheiro, mas lá no futuro, quando você for usar o dinheiro, você vai ter que pagar os impostos sobre o dinheiro que você colocou, mais todos os rendimentos daquele dinheiro. Então, quando chegar lá na frente, na hora que você começar a sacar o dinheiro para o seu uso, todos os impostos vão ser cobrados de você, tá? Então, por isso que ele fala da importância de se planejar para a aposentadoria. A maioria dos americanos, eles têm dinheiro nessas contas, principalmente na 401k. E olha só que poupançona o governo tem, né, para cobrar imposto lá na frente. Todas essas pessoas, né, que têm milhões de dólares acumulados nessas contas serão tributadas no futuro. Mas a gente não sabe qual vai ser a alíquota de imposto. Hoje a gente sabe quais são as alíquotas de impostos, mas lá no futuro, quem sabe, né, se o governo decidir subir os impostos, então toda aquela sua economia vai ficar menor, porque na hora que você for sacar o dinheiro, você vai ter que pagar o imposto como o autor do livro diz,
na imaginada, né, alíquota nova que pode estar em vigor. E ele até cita uma frase aqui que eu gostei e eu separei para vocês. É o seguinte, vou ler a frase, pessoal. Fala o seguinte: estamos em rota de colisão com uma onda de impostos e a maioria dos americanos está terrivelmente despreparada. Ou seja, as pessoas elas pensam no presente, né? Falar, ah, legal, não vou pagar imposto agora, e não pensa que lá no futuro ela vai ter que pagar imposto e se aumentarem os impostos, ela vai pagar mais imposto do que ela pagaria hoje. Então a economia talvez que ela esteja fazendo hoje não vai valer tanto a pena. E aí, para explicar a estratégia do livro, o autor, o David, ele divide a sua renda, né, em 3 baldes diferentes. Ele fala baldes mesmo, tá, pessoal? Então vamos lá, vou explicar os 3 baldes para vocês entenderem qual que é a estratégia que ele utiliza para trazer a renda na aposentadoria a um 0% de impostos. Então, o primeiro balde é o balde de renda tributável. O que seria esse balde? Seriam, por exemplo, contas de investimentos, né? A gente chama aqui de brokerage account, onde você tem investimentos, por exemplo, em ações, em ETFs, mas que são 100% tributáveis. Então, se você abrir uma conta aqui nos Estados Unidos de investimento, você sabe que vai pagar tributação, né? Em cima do ganho de capital e também em cima dos dividendos. Outro balde é o balde de contas com imposto diferido, que é que eu já falei, por exemplo, a 401k. Diferido é o que, pessoal? É aquele imposto que você está empurrando para pagar lá no futuro. Então, as contas 401k, Simple IRA, SEP IRA e a conta IRA Traditional são exemplos dessas contas que têm imposto diferido. E por último, o balde melhor de todos, que é o balde de contas sem impostos, ou a gente fala aqui nos Estados Unidos tax free, tá? O balde isento de contas isentas de impostos. Quais seriam essas contas? Essas contas, esse balde, né? Ele tem 3 contas principais, que seriam a Roth IRA, a Roth 401k e os seguros de vida que a gente chama de IUL, ou Indexed Universal Life Insurance, tá? Então, lembrando que as contas Roth é pós-tax, ou seja, após o pagamento de impostos. Então, primeiro você paga todos os seus impostos aqui no presente e depois você faz a contribuição para essas contas. E tudo que você colocou lá dentro e todo o crescimento daquele dinheiro, né, ele não vai ser tributado lá no futuro. Então, essa é uma conta excelente, né? Essa Roth IRA é uma conta excelente para começar os seus investimentos livre de impostos. E quem tem a possibilidade de fazer uma 401k Roth, que não é todo empregador que oferece, né, a Roth pós-tax, mas se você tem essa oportunidade, utilize esse veículo de investimento para poder juntar dinheiro para a sua aposentadoria. E um terceiro veículo que eu falei aqui é o seguro de vida indexado, tá? Que eu vou explicar ele rapidamente, mas em outros vídeos eu vou explicar melhor. O seguro de vida indexado, ele já é uma estratégia um pouco mais sofisticada, que não é todo mundo que conhece. Então, se você tem interesse, né, em não pagar impostos na sua aposentadoria ou diminuir o mínimo que você puder, fique nesse vídeo. Então, o que é que o David explica? O David explica que até você chegar na idade de aposentadoria, a ideia é que você transforme os seus rendimentos tributáveis, né, e com imposto diferido, em rendimentos que sejam isentos de impostos. Então, ele quer que você pegue esse balde aqui, né, da conta tributável e transforme no balde da conta isenta de impostos. A mesma coisa para o balde diferido, tá? Aqui o balde das contas com imposto diferido, você vai transformar aquele dinheiro no balde das contas que são isentas de impostos. Como fazer isso? Vamos lá? Vamos aprender? A primeira estratégia que se chama Roth Conversion, ou então conversão de Roth. O que é isso? Vamos supor que você tem uma conta IRA Traditional, tá? Existe uma maneira que você pode converter todos os valores daquela conta IRA Traditional em uma conta de IRA Roth. Sim, você pode fazer isso. Agora, fique atento, porque na hora que você fizer a conversão, no momento que você fizer a conversão,
todo aquele dinheiro que foi convertido, ele será somado ao seu salário, por exemplo, né, para calcular a sua renda tributável naquele ano. Então, vamos supor que em 2024 você transferiu $30.000, né, fez a conversão de $30.000 da IRA Traditional para a IRA Roth, você vai somar esses $30.000 na sua renda anual. Então, vamos supor que sua renda anual é $80.000, você somando esses $30.000, você vai ser tributado sobre $110.000, tá? Então tem que ficar atento para isso. E o autor, ele coloca aqui uma outra frase, porque eu sei o que você está pensando, que para que eu vou pagar imposto antecipado? Porque hoje você sabe quanto é o imposto, né? Você sabe qual que é a sua alíquota de imposto. De acordo com a estratégia do autor, ele pensa que no futuro o governo americano irá aumentar as alíquotas de impostos. Então ele fala o seguinte: olha só, embora haja um custo inicial em impostos, a renda isenta de impostos na aposentadoria compensa. Por quê? Porque, de acordo com a ideia dele, é melhor você pagar imposto agora que está numa alíquota menor que você pagar imposto lá na frente quando o governo supostamente subir as alíquotas de impostos, tá? Eu falo supostamente porque eu não sei o que vai acontecer, mas na teoria dele, né, há uma probabilidade muito alta, a não ser que o governo americano consiga, né, outra maneira de diminuir o déficit público, de que haja aumento de impostos. A segunda estratégia seria contribuir o máximo possível para suas contas Roth, ou seja, a IRA Roth, a 401k Roth, ou se você, né, trabalha em alguma outra empresa, né, que tem uma conta Roth, como pessoas que trabalham para o governo, também tem o plano 457, que também, às vezes, né, oferece o Roth. Então, se você tem essa possibilidade, contribua o máximo possível para esse veículo de aposentadoria. Por quê? Porque ele já vai estar livre de impostos. Você já pagou imposto hoje, sabendo quanto é a sua alíquota de imposto, e esse dinheiro cresce sem pagar impostos. Então, esses veículos são muito bons para quem está planejando a aposentadoria. Aproveite se você tiver a oportunidade. O terceiro veículo é o seguro de vida permanente que tem cash value, ou seja, valor acumulado. Esse é um instrumento menos conhecido pelas pessoas. A maioria das pessoas acha que seguro de vida permanente é uma furada. Por quê? Porque no passado talvez ele realmente fosse muito caro, ou então porque ele foi vendido, né, para o tipo de pessoa que não necessitava desse tipo de produto. Então, se você é uma dessas pessoas, pense novamente, fique aqui no vídeo, porque o seguro de vida permanente ele tem sim a sua função. E uma das funções é essa, de acumular dinheiro no seu balde de renda isenta de impostos, tá? Então, aquele valor acumulado no seguro de vida permanente, ele é livre de impostos, mas tem aí as estratégias de como utilizar esse dinheiro. Então, fique atento, porque o seguro de vida permanente é sim uma estratégia útil e muito importante. Bom, essas três estratégias, elas se somam a uma estratégia de cuidar para que o dinheiro que esteja no seu balde de renda tributável e de contas com imposto diferido, ele não ultrapasse um valor que você será taxado, né, na sua renda e também nos seus benefícios do seguro social. Então ele fala o seguinte: não é que você tem que transferir todo o dinheiro do balde de renda tributável e do balde de renda de conta com impostos diferidos para o balde de contas com isenta de impostos, tá? Você pode deixar um pouco lá, mas tem uma conta que você precisa fazer para que você não seja tributado. Gente, eu sei que é muito detalhe, mas assim, é importante, é uma excelente estratégia e vamos continuar para que vocês entendam melhor. O autor até fala isso daqui, olha que interessante a frase que ele deixa para gente. Com planejamento cuidadoso, a faixa de imposto de 0% não é um sonho, é uma estratégia. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas como que pessoas mais ricas pagam menos impostos? É porque elas têm mais informação, elas buscam esse tipo de informação. E eu estou aqui para trazer para você essa informação, que às vezes muitas pessoas nem sabem. Eu conheço pessoas que antes de ver meus vídeos não sabiam nem o que era uma IRA Roth, não sabiam que existia o plano 401k.
Então, pessoal, fica aqui nesse vídeo que o meu objetivo é que você entenda como é essa estratégia aqui nos Estados Unidos, porque aqui tem muitos veículos que podem ser utilizados, como que é essa estratégia de não pagar imposto na aposentadoria. Então, já falamos aqui das 3 estratégias mais importantes para que você consiga se aposentar com 0% de impostos, que é a Roth Conversion, que é a conversão das suas contas, né, que tem imposto diferido, para uma conta que não tem imposto a pagar, né, no futuro. A segunda é a contribuição máxima para essas contas, que é a IRA Roth, a 401k Roth ou 457 Roth, tá bom? E a terceira é o seguro de vida. Então, pessoal, fique atento para isso, preste atenção, procure informação que você vai conseguir se aposentar com 0% de imposto. E lembrando que ele falou que tem o mínimo que você pode retirar das suas fontes de renda, que você não sobe, né, para a alíquota de 0% de imposto para a próxima alíquota. E lembrando que aqui nos Estados Unidos, né, a gente não tem só as alíquotas de impostos a níveis federais, a gente tem também as alíquotas de impostos a nível estadual. Então, quando você for fazer a conta, né, do imposto que você vai pagar, lembre-se de adicionar, se você está no estado que paga imposto de renda, de adicionar o percentual que você paga no seu estado, tá? Nesse livro, The Power of Zero, ou O Poder do Zero, o autor ele dá um exemplo muito claro de, né, um casal, né, ele dá, acho que mais de um exemplo até, pessoal, de como que um casal conseguiu fazer a estratégia de chegar no imposto de 0%. Ele explica em números, tá? Bem detalhado, é um capítulo inteiro do livro de como é possível fazer isso. Então, eu recomendo a leitura do livro. Eu não consegui achar uma versão do livro em português. Quem conseguir, deixa aqui para mim o link, tá? Para onde comprar, né? Mas se você tem na sua casa a Amazon Prime, o filme desse livro também está disponível. Então, se você ainda não tem, né, a fluência para ler em inglês, você pode assistir o filme lá na Amazon Prime, tá? O conteúdo é praticamente o mesmo. É claro que o exemplo, né, com números, ele vai estar no livro, não vai estar no filme, né? O filme é mais dinâmico, mas o filme ele dá a visão geral do livro, tá? Explica bem a ideia do autor, só vai ficar faltando lá no filme o exemplo com números. Pessoal, então é isso. Se você está planejando se aposentar aqui na América, eu sugiro que você esteja atento para esse tópico. Como se aposentar pagando o mínimo possível de impostos e espero que 0% de impostos, tá? Então, se você gostou do vídeo, se você tem perguntas sobre essas estratégias, pode me mandar mensagem, pode fazer as suas perguntas. E saiba que eu também sou uma agente licenciada aqui nos Estados Unidos e trabalho com a parte de seguros, tá? Se você pensa que essa é a estratégia certa para você, entre em contato, a gente vai conversar e vou entender melhor a sua situação. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com pessoas que moram aqui na América e também precisam saber dessa estratégia importante para a aposentadoria. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.